vereador Olivane, como é que você vê esse projeto sendo aprovado por unanimidade com a presença de 7 vereadores? Quer dizer que deu quórum, né? Geraldo, a minha preocupação exatamente era essa. Eu levantei a tribuna da Câmara, discutindo o debate e tratando com mérito. Há 15 dias que o prefeito mandou o projeto para a Câmara, devia ter sido votado segunda-feira passada. Eu fiquei preocupado porque segunda-feira eu não estava aqui na sessão. E na terça-feira eu perguntava, foi votado? Não foi votado. Deixaram para a última hora, então foi um lapso muito grande do departamento diretor da Câmara, da comissão que é presidida pelo vereador Ataíde, que ele é relator da comissão de Constituição, Justiça e Redação. E eu fiquei preocupado porque a prefeitura já elaborou a sua folha de pagamento para o dia 25. Nós estamos no dia 23, na segunda-feira, então é muita confiança, é confiar demais no Poder Legislativo Municipal e quase por pouco não tem a sessão hoje. Apenas você presenciou 7 vereadores. Se faltava um vereador aqui, não tinha tido quórum legal do plenário para poder tocar a sessão. Mas, graças a Deus, aqui conseguimos fazer um bom debate em relação à matéria. É uma luta de muito tempo, temos travado já aqui na Câmara desde janeiro, para ter esse reajuste, tendo em vista que as receitas, as transferências de recursos para o Fundeb, elas falam por si só. Então não existe negativa, né, de repasse financeiro para a prefeitura estar dizendo que não pode fazer o ajuste aos professores. Bom, a aprovação desse projeto não é retroativo, né? Dá para explicar um pouquinho? Infelizmente não vai ser retroativo. Eu fiz um requerimento solicitando retroativo, mas aprendi que a negociação existe para ser feita do ponto de vista legal. A prefeitura lamentou o quê? Que não existia receita para isso? A prefeitura alega que não pode dar esse reajuste aos professores. Eu digo o motivo por quê. Eu explico matematicamente. A prefeitura só pode gastar até 54% com o pessoal. Se ele der o reajuste de janeiro para cá, janeiro, fevereiro, março e abril, os 4 meses anteriores, a prefeitura extrapola isso. Porque só de folha de comissionado, o ano passado foi R$1.200.000. Esse ano está no mesmo caminho. A prefeitura compromete 7% do seu orçamento de pessoal com folha de comissionado. Isso impede que haja um ajuste maior para as categorias que são efetivas, categorias que recebem o piso nacional, no caso dos professores. Então, eles são impedidos por essa outra circunstância, né, administrativa para fazer um apadrinhamento de alguns cargos aqui na Prefeitura do Picuí. Parabéns, vereador. Como professor, se sente já lisonjeado, né? Foi um avanço para a categoria, um avanço não direito do Estado, a categoria já estava pensando em parar, já tinha um burburinho na cidade que os professores iam se reunir para parar, porque foi muito tempo sem resposta. O sindicato fez a negociação, fez a proposta e por pouco não perdeu o direito na noite de hoje de garantir aí o seu direito do reajuste de 11,36%. Noite de segunda-feira tranquila para os professores, né? Tranquila para os professores. Mais uma conquista. Mais conquistas possam vir daqui para frente. Ok, vereador, obrigado pelo seu comportamento como parlamentar, pela sua desenvoltura, pela sua inteligência de estar sempre vigilante e defendendo os direitos do povo. Obrigado por acompanhar a sessão conosco. Ok, um abraço. Deixa eu chamar aqui o vereador Paulo Lira, que nesse exato momento ainda se encontra aqui no plenário, né? Se encontra aqui. O vereador que também é da oposição. Vereador Paulo Lira, projeto aprovado. Os professores da rede municipal podem dormir tranquilos que o projeto foi aprovado por unanimidade. Sem dúvida nenhuma, Geraldo. Olha, isso foi uma proposta, uma luta dos professores. Essa Casa Legislativa contribuiu, mostrando ao prefeito que através da educação é a chave para o desenvolvimento do nosso município. E para isso precisa prestigiar os professores. Essa é uma equação que só dá certo se houver realmente esse equilíbrio na questão financeira de nossos mestres, né? Resta ao prefeito agora também rever a situação do nível ocupacional do nível médio, onde Vossa Senhoria está inserida, né? O último aumento que nós tivemos foi em 2012. É uma luta que nós vimos encampando aqui para ver se realmente o prefeito cumpre aquilo que ele propôs aqui, ó, na sua mensagem aqui. Ele mandou o projeto aqui e na mensagem, ele não está aqui, ele acrescentava isso, mostrando que no mês de março iria rever o aumento do nível ocupacional do nível médio, que hoje está reduzido ao salário mínimo.
Então, o piso do nível médio hoje do Picuí é salário mínimo. Teve um aumento de 2,8%, senão ficaria abaixo do salário mínimo. Então, desde 2012 que nós não temos aumento e o prefeito precisa realmente rever isso para equilibrar o que manda a Lei 1284. Cumprir a Lei 1284, que instituiu nível básico, nível médio e nível superior como categorias funcionais do funcionalismo público municipal. Ok, vereador, obrigado por essa grande conquista, né? Em defesa dos nossos professores, né, do magistério. Esperamos que, na verdade, o prefeito irá sancionar amanhã e já incluir na folha de pagamento.